Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre essa história do André Silva, vamos falar também de um desfalque importantíssimo que o Vasco tem para o jogo de amanhã contra o Marcelo Dias, nada mais, nada menos que o seu principal jogador. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite pra todo mundo! E amanhã a bala rola! E como rola em Itajaí? Marcelo Dias de Vasco, primeira fase da Copa do Brasil, um jogo único que o Vasco, por ser melhor ranqueado que o Marcelo Dias, tem a vantagem do empate. E o time catarinense só a vitória interessa para avançar para a segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando que o vencedor desse confronto pega o vencedor de Água Santa e Choverdense da Bahia. Olha só que o seguinte, que ontem, quando eu fiz o Esperta Vascaíno, hoje de manhã, ainda quando eu gravei, aí na federação não tinha colocado os horários da última rodada da Taça Guanabara. A Taça Guanabara ponto corrido, tudo indica que se o Flamengo vencer seu jogo será campeão da Taça Guanabara. Mas que vai definir os semifinalistas do Campeonato Carioca e os classificados, pode-se dizer, para o prêmio de consolação, que é a Taça Rio, a disputa pelo quinto lugar. E o ideal era que todos os jogos fossem o mesmo horário, porém a PM não deixou. Por isso, o Fluminense e Botafogo será às 4 da tarde, será o jogo inclusive da Mande, e o Vasco e Portuguesa da Ilha do Governador será às 6h30 da noite, no domingo, ambos no domingo. Em 6 de janeiro será isso. O Flamengo jogará com Madureira no sábado. Praticamente não. O Vasco vai jogar já sabendo o que precisa fazer para se classificar para as semifinais. Lembrando que, por exemplo, se o Botafogo vencer o Fluminense, o Nova Iguaçu não venceu desculpe, o Nova Iguaçu não venceu seu jogo e o Vasco vencer a Portuguesa da Ilha, o Vasco vai terminar a Taça Guanabara como vice-campeão, ou seja, segundo colocado, o que daria a vantagem de 2 resultados iguais na semifinal. Vamos aguardar que essa rodada tudo pode acontecer. O Botafogo está em quinto com 17 pontos e ainda tem chance de classificação. Pode ser que os 4 se classifiquem. Para isso, o Vasco precisa vencer, o Flamengo precisa vencer, o Botafogo venceu o Fluminense e o Nova Iguaçu tropeçar. Ainda tem uma margem de saldo de gols para o Botafogo descontar para se classificar os 4. Mas a situação do Alvinegro de General Severiano seria mais confortável caso que... Cadê a Madeira? Bater 3 vezes na Madeira, se o Vasco perder para a Portuguesa da Ilha, no Botafogo vencer o Fluminense, aí a situação do Botafogo era mais fácil de classificar em 4º lugar. Mas do Vasco, dependendo só vencendo a Portuguesa da Ilha no domingo às 6h30 da noite, se classificar às semifinais. E dependendo de outros resultados, a gente fica sabendo qual é a colocação do nosso clube. Se será como vice-campeão, terceiro colocado ou quarto colocado. Campeão não dá para ser, até porque o Flamengo chegou numa pontuação, está com 24 pontos. Só um simples empate na última rodada dá o título ao rubro-negro da Gávea. Bom, e para o jogo de amanhã, no jogo contra o Marcelo Dias, como eu falei, o Vasco tem a vantagem do empate
terá o desfalque de Dimitri Payet, que está com sintomas gripal e foi poupado da partida, voltou para o Rio de Janeiro e não foi com a delegação. Aí, ó, a lista na sua tela dos jogadores que viajaram para Santa Catarina, e o Payet não está aqui se tratando para se recuperar a tempo de jogar um jogo de domingo contra a Portuguesa da Ilha. E com isso o técnico Ramon Dias terá que se dobrar para, vamos dizer assim, compensar a falta do seu principal jogador. Para o lugar dele tem 3 opções: manter botar o Safoso, botar um esquema de 2 volantes, assim o Gamares viraria um meio campista, ou tem a opção, como tem sido substituído, o Matheus Cocão entrar no lugar do Payet, ou ainda o Bruno Planchette entrar no lugar do Payet. Vamos aguardar o que o Ramon Dias tem para essa partida, que é uma dor de cabeça, mais um exemplo da falta de elenco que o Vasco tem. Tem um bom, estou falando não maravilhoso, espetacular, não botem palavras na minha boca, mas um bom time titular, mas não tem elenco, caso perca um dos titulares. O exemplo aí do Payet, não tem substituto à altura, vai mudar a estrutura no time de jogar, que não tem seu principal jogador. A mesma coisa quando o Payet Vigé não joga por algum motivo, o Vasco não tem centroavante para o lugar do seu goleador. Vasco, por isso, ainda tem 2 semanas para o mercado desse primeiro semestre fechar. O senhor Alexandre Matos contratar para reforçar o time. Bom, depois de falar em contratação, teve um abafa, inclusive eu falei na hora do almoço sobre o atacante André Silva do Vitória Guimarães, de Portugal. Porém, então, uma briga de egos entre os colegas, inclusive uns que estão dizendo que deu primeira mão. Na verdade, quem deu a primeira mão foi o colega Lucas Pedrosa do SBT, mas o jogador, pelo que eu apurei, a staff do jogador está priorizando continuar na Europa em uma outra equipe do Brasil, que é ele é brasileiro, mas nunca jogou profissionalmente no seu país natal. Ele estaria dando preferência ao São Paulo. Mas antes que venham falar da 77, que venham falar do Alexandre Matos, isso tem um motivo simples e óbvio. O São Paulo vai disputar a Libertadores desse ano. E jogador não tem sentimento de torcedor de arquibancada. Eles têm que ter análise fria, a sua staff tem que ter a análise fria, até porque é a valorização dele no mercado. E uma competição internacional como a Libertadores é uma visibilidade absurda. E era óbvio que ele optaria em disputar a Libertadores. Até porque o Vasco não é um clube que ele tem, não é cria, não tem sentimento, né, de gratidão. É por isso que ele está inclinado, se for voltar para o país natal e para o São Paulo. Porém, o Vasco aguarda para ver se o Vitória Guimarães e o São Paulo vão chegar ao denominador comum. Entre os jogadores, o São Paulo está tudo ok, mas
entre o São Paulo e o Vitória Guimarães, não. Se os dois clubes se acertarem por ter os ponteiros, ele será reforço do São Paulo, senão o Vasco vai fará outra tentativa de tentar o jogador. Olha, eu acho que ser a segunda opção não é o ideal, mas é do mercado, isso acontece muito. Vamos aguardar para ver como que fica essa saga, né, André Silva. Mas tudo leva a crer que, se ele não continuar na Europa, ele será reforço do São Paulo. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai fazer o nosso pré-jogo Vasco e Marcílio Dias. Aliás, Marcílio Dias, o jogo é lá em Santa Catarina, Marcílio Dias e Vasco. Até mais.